Você sabia que existe um poder harmônico escondido no inconsciente da humanidade que pode te ajudar a realizar todos os seus sonhos? Pois é, e se está faltando fé para você realizar os seus sonhos e os seus projetos, esse poder vai te inspirar a recuperar a sua fé. Então fica comigo até o final, porque no vídeo de hoje você vai ter uma aula com boas razões históricas para você se sentir profundamente inspirado para realizar os seus sonhos. Olá, adepto da astrologia primordial, eu sou Felipe Loureiro e na aula de hoje você vai entender o que é esse poder harmônico escondido no inconsciente coletivo. Lembrando que essa é a segunda aula da Jornada da Harmonia Planetária, onde estamos estudando o arquétipo libriano através das consciências astrológicas. E se você ainda não assistiu a primeira aula, é só acessar a playlist que está aqui em cima no card. Então vamos para a tela do meu computador para a gente começar essa aula inspiradora que está dividida em 3 partes. Na primeira parte, vamos fazer a interpretação da energia do arquétipo libriano através da consciência astrológica netuniana, né? Que inspira, mas também ilude as pessoas ao longo das gerações, né? Na segunda parte, vamos fazer a leitura da entrada de Netuno em Libra, que aconteceu no ano de 1942. E na terceira e última parte eu vou te dar uma super dica terapêutica de como que você pode alcançar a inspiração mais profunda através de Netuno em Libra, tá? Então vamos lá, vamos começar fazendo a interpretação de Netuno em Libra. Netuno é um planeta geracional e ele rege o inconsciente coletivo. Nosso subconsciente tem regência sobre a psicologia, sobre psicodélicos, alucinógenos e também sobre as descobertas científicas que naturalmente, né, ao longo da própria história da ciência a gente pode observar que tais descobertas acontecem de uma maneira que é subjetiva, né? Quase meio que sem querer, né? Inspiração divina. E o signo de Libra, nesse sentido subjetivo, ele desenvolve a inteligência artística, afinal, né, o arquétipo libriano está ligado à harmonia, à beleza, à arte das coisas, né? Enquanto essa realidade, né, de Netuno e Libra, a gente junta essas duas energias, né, você tem como resultado o final da Segunda Guerra Mundial, né, o nascimento de uma geração que naturalmente vai estimular bastante, né, as ideias de paz, de harmonia na arte do cinema, na arte da música, né? A nível pessoal, o encontro desses símbolos astrológicos que acontece para os nascidos entre 1942 e 1957, né, desperta necessidades de relações mais espirituais, de um desenvolvimento verdadeiramente artístico, conexão verdadeiramente espiritual, né, para uma harmonia com o eu divino, de fato, né? E quem são as pessoas que nascem nesse período? Aí eu vou dar uma galera aqui, né? Steve Jobs, né, que é o criador da Apple, Bruce Willis, ator hollywoodiano, né? Bruno Barreto, que é um cineasta brasileiro, Fernando Collor, né, um político brasileiro também, trazendo essa coisa aí meio desequilibrada também de Netuno, né? A gente tem a Glória Maria, uma jornalista, né, que inspira pessoas, né? O Pablo Escobar, né, que é um traficante de drogas, olha só a coisa netuniana, né, drogas, psicodélicos, psicoativos, né, aqui seria realmente um Netuno desequilibrado, né, em desequilíbrio, entre outras celebridades, né, que realmente mexem, né, com o nosso inconsciente, com o nosso subconsciente, né, Jack Chan, John Travolta, Rita Cadillac, né, Denzel Washington, aí na música tem a Lucinha Lins, o Guilherme Arantes, né, o Nando, Beto Guedes, o Stevie Wonder, Djavan, o Bruce Springsteen, tem o Nelson Piquet na parte ali dos esportes, né, que Nelson Piquet é piloto de Fórmula 1, Vanderlei Luxemburgo no futebol, aí tem ali o Zico também,
aí vem de novo o automobilístico, o mundo ali, Nigel Mansell, né, o professor Hélio Couto também, que é físico, é o criador da ressonância harmônica. Olha só que interessante, o professor Hélio Couto ali nascendo nesse período de inspiração divina, né, de equilíbrio de fato, né, trazendo aí a ressonância harmônica, que é realmente uma ferramenta incrível de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal também, de transformação pessoal, né? Dá saltos quânticos, né? Isso tudo é Netuno em Libra, trazendo realmente a harmonia para a espiritualidade humana, né? Isso é muito interessante da gente verdadeiramente perceber, né? Então, assim, quando você realmente vê que essa força está no inconsciente da humanidade, você realmente tem essa inspiração, né? De que, pô, caramba, é uma coisa coletiva de fato, é uma coisa que realmente está na gente, então dá para você desenvolver isso tudo, né? Se você for pesquisar realmente por essas celebridades, vai perceber que atualmente não existem assim, né, grandes nomes surgindo, né, com tanto potencial musical, artístico e até mesmo científico quanto, né, nesse período, né, de 1942 até 1957. Foram pessoas que realmente transformaram, né, todo o contexto ali artístico, científico e também musical, né, inspiraram realmente o início ali de uma grande era, né? E é exatamente sobre isso que a entrada de Netuno em Libra se trata, né? São as habilidades humanas inconscientes, né, tendo ali uma necessidade de equilíbrio espiritual, né? Quando Netuno entrou em Libra no dia 3 de outubro de 1942, né, às 13h58, quase 2 horas da tarde ali, né, Netuno fazia uma conjunção favorável com Marte e com o Sol, né, e também fazia uma conjunção com Vênus, só que era uma conjunção desafiadora. Por que desafiadora? Porque Netuno já estava em Libra, né, e a Vênus estava ainda em Virgem, né? Então, um outro aspecto que Netuno ali também estava fazendo, que a gente vê aqui, né, era um aspecto desafiador com a Lilith em Câncer, né? Então, traz aqui também uma tensão, né? O que é importante a gente analisar aqui? A casa que Netuno tá, olha só, a casa 8, a casa das coisas ocultas, né, dos mistérios, a casa da morte e da vida, né, dos tabus, das transformações profundas, vamos colocar assim. E a casa 8 é a casa natural do signo de Escorpião. E o signo de Escorpião é onde Netuno fica exaltado. Isso é interessante de perceber, porque a casa 8, como é natural de Escorpião, pode também emitir, né, esse tom energético de transformação. Isso realmente é interessante de perceber, né? Então, de certa forma, ele está ali incidindo diretamente no inconsciente da humanidade, de uma maneira realmente transformadora, né? Nas coisas ocultas, que de fato são, né? Então, é interessante também você perceber nessa geração as necessidades de transcendência, né, para se tornar mais criativo. Aí entra lá na década de 60 para a década de 70, né, o movimento hippie, que naturalmente é desenvolvido por essa geração, né, de Netuno em Libra. É o uso adequado, né, e equilibrado, entre aspas, assim, né, dos psicodélicos, vamos colocar assim. Obviamente que muitas pessoas não conseguem, né, aderir a essa onda psicodélica, mas conseguem aderir, né, a outras coisas, tipo alcoolismo, tabagismo, coisas que realmente desequilibram, né, o fluxo energético da psique, né, o vício, a coisa do escapismo, né, que Netuno traz bastante isso, né? E o desenvolvimento também de vários estilos de harmonia musical que traz ali realmente um equilíbrio nessa atmosfera artística, né? Isso é interessante de analisar também. Nos filmes, a cinematografia, que ganha uma estética que tem realmente um tom mais artístico, né, mais refinado, né? Já saiu ali da parte experimental e já começa a parte realmente comercial, industrial, de fato, né? Olha só, isso realmente é bem interessante, né? É o aperfeiçoamento, né, que leva ao refinamento, né? E é exatamente o desafio de Netuno em Libra conjunto com a Vênus em Virgem, né? Virgem, aperfeiçoamento, né? Podemos dizer que Libra seria a realidade intelectual ali do roteiro, né? No meio ali do cinema, né? Sendo harmonizado de fato com a movimentação dos artistas, e Netuno ali em Libra seria o diretor, o cineasta, e a Vênus ali em Virgem seria o artista em si,
né, expondo a sua beleza de forma virginiana, ou seja, de forma realmente aperfeiçoada, né? Netuno, fazendo uma conjunção aqui com o Sol, é exatamente a realidade inspiradora dos visionários, né? Os visionários ali, como eu citei anteriormente, né? Aquela lista de pessoas ali, né? Steve Jobs, né? Então, são pessoas realmente visionárias, né? Já a conjunção de Netuno com Marte traz uma geração de curadores, né? Pessoas com capacidades psíquicas altamente assertivas que naturalmente atraíam para si outras pessoas que precisavam de equilíbrio espiritual para terem, né, de fato, transformações pessoais mais profundas, né? Até mesmo para se conectarem e terem realmente inspirações mais profundas também. E agora vamos fazer essa interpretação aqui de Netuno em aspecto desafiador com a Lilith em Câncer. Vamos lá. Esse aspecto aqui mostra que essa geração precisou lidar com algo muito comum dessa época, né? Os sentimentos reprimidos. Esse é um período, né, de repressão emocional que naturalmente Netuno ajuda, né, a superar. Esse desafio aqui, né, que Netuno ajuda a superar de fato, né, traz muito essa coisa do desenvolvimento artístico, né, da arte do cinema, arte da música, né? Expressar sentimentos de forma clara e objetiva não era uma opção muito adequada, né? Não dava para ser objetivo, tinha que ser realmente subjetivo, né? Então foi necessário utilizar a inteligência, né, a coisa libriana, a inteligência para poder ponderar, né, ambas as partes ali, né, tanto o contexto social, político, econômico, né, com a realidade artística de realmente o ser humano estar reprimindo ali sentimentos, né, e utilizando a inteligência, né, para fazer tudo isso acontecer da melhor maneira possível. Né, isso realmente é uma coisa netuniana, libriana ali, né, e o signo de Câncer ele sendo reprimido um pouquinho, os sentimentos reprimidos pela Lilith, né. Fazendo uma análise geral, né, desse período netuniano em Libra, temos o fim da Segunda Guerra Mundial, né, em 1945, temos a harmonização que realmente inspirou a música e o cinema ali, essa energia, né, de seres que com uma capacidade realmente musical altamente inspiradora, né? Então isso é interessante. Por exemplo, em 1954, Elvis Presley, né, tendo ali o início da sua carreira musical, né? Em 1956, a vez de John Lennon, né, quando ele criou ali a banda The Quarrymen, é assim que pronuncia, Quarrymen, né? E esse é basicamente o início do grande sonho de muitas outras pessoas que acabaram se inspirando neles, né? O John Lennon nasceu em 1940, né? É libriano também, então tem ali muito forte essa coisa, né, da harmonia também em cima daquilo que é a realidade netuniana em Libra, né? Ele não nasce com Netuno em Libra, nasce com Netuno em Virgem ainda, mas ele já traz um aperfeiçoamento, ele já traz um refinamento daquilo que seria o tom musical. A mesma coisa o Elvis, né, que nasceu lá em 35, por volta da década de 30, né? Ele não nasce com Netuno em Libra, né, mas traz bastante essa realidade, né, de influência inspiradora, ele participa desse movimento. E para fechar essa aula, vamos à super dica terapêutica para você alcançar a inspiração mais profunda. Você vai simplesmente ouvir música clássica em Ré maior. Para fazer isso, basta pesquisar no Spotify ou aqui mesmo no YouTube por Sinfonias em Ré maior. Ou, se você preferir, entre em contato comigo via direct pelo Instagram, solicitando a frequência astrológica de Netuno em Libra. E aí eu vou te passar todas as informações necessárias para você adquirir a frequência. Muito inspirador, né? Então essa foi a segunda aula da Jornada da Harmonia Planetária, onde você aprendeu a fazer a interpretação da geração de Netuno em Libra. Se você gostou dessa aula, deixa aí o seu gostei e me diz nos comentários quais foram os insights que você teve. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!